Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de domingo. Desejo a todos os irmãos que estão aqui presentes um bom dia, um dia de muita paz, mas também vamos deixar aqui o nosso carinho, o nosso boa tarde, o nosso boa noite a todos os irmãos que nos acompanham ao longo do dia. Sejam muito bem-vindos. Sintam-se em paz neste momento que a nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, concede para o nosso coração. Esse momento que nos reunimos aqui, como uma grande família, para juntos, meus irmãos, aurirmos mais força para a caminhada terrena através dos ensinamentos do livro Luz Acima, unindo com o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, meus amados irmãos, eu vou pegar aqui para nós este livro, Um Minuto com Chico Xavier, que já é um livro conhecido por nós aqui, porque em algumas manhãs, sobretudo eu deixo geralmente para o domingo, eu gosto de tirar uma mensagem aqui, que é uma frase, às vezes muito pequenina, mas para a gente começar a nossa reflexão do Evangelho. Então, geralmente eu estou deixando para os domingos, geralmente aos domingos a gente tem um tempinho a mais, para a gente poder iniciar aqui com este livrinho, o nosso encontro do Evangelho diário. Então, eu vou convidar a todos para que a gente possa, neste momento, mentalizar a Jesus com os braços estendidos aqui na frente de todos nós. Mentalizemos Jesus com os braços abertos, pronto para nos acolher, para nos dar aquele abraço apertado que a nossa alma está tão necessitada, aquele abraço que reacende a fé e as forças que o nosso espírito precisa. Vamos convidar a Jesus para ficar aqui conosco neste momento do Evangelho diário. Vamos convidar a Jesus para estar aqui humildemente, nos ajudando a cultivar os ensinamentos de hoje no terreno de nossa alma. E como irmãos simples e pequeninos, vamos também estender as mãos a Jesus, colocar as mãos abertas de frente para o Cristo e juntos vamos dizer a Jesus que nós precisamos da ajuda dele, que sozinhos nós não caminhamos. E por isso hoje a gente pede a Jesus para que envie, através dos bons espíritos, ideias, soluções, inspirações que a nossa alma está mais precisando. E não apenas isso, que Jesus possa também nos iluminar para a gente iniciar o nosso Evangelho diário de hoje com uma mensagem do livro Um Minuto com Chico Xavier. Então eu vou abrir aqui de forma aleatória e a mensagem que eu bati o olho aqui foi a mensagem 156. Nessa mensagem, uma simples frase, aliás, é uma frase de um livro aqui que foi psicografado por Chico Xavier, do irmão Jacob, que é um livro que eu sou particularmente muito apaixonada, é um dos meus livros, das minhas obras favoritas, que é a obra Voltei. Então, o irmão Jacob, aqui é destacado para a gente uma frase desse livro, e é dito para a gente: não te detenhas na aflição vazia. Não te detenhas na aflição vazia. E hoje eu me pergunto, hoje vamos refletir, na verdade. Se Jesus, se os bons espíritos nos enviaram aqui neste momento esta frase, não te detenhas em aflição vazia, é porque o nosso coração está necessitado desse ensinamento. É porque os bons espíritos reconhecem que cada um de nós, inclusive eu, que estou aqui presente nesse momento, todos nós que estamos aqui presentes nesse momento, precisamos desse ensinamento. Não vamos permanecer nas aflições
vazias. E o que eu entendo sobre isso, meus irmãos, e que a gente pode extrair de ensinamento? Há aflições na vida que têm lá suas justificativas. A gente passa por altos e baixos e o nosso coração se encontra aflito mesmo. Há muitas situações que são angustiantes, desafiadoras, e isso a gente fica aí com aflições. Natural isso, devido ao estágio que estamos. Mas há momentos na vida que a gente nutre uma aflição vazia, que não tem proveito nenhum, não tem causa nenhuma. E eu vou dar um exemplo para nós. Muitas vezes ficamos imaginando coisas ruins. A gente começa a imaginar coisas ruins, a pensar coisas muito negativas, e a gente começa a ficar aflito por causa disso. Sabe, imaginando o pior das coisas, imaginando tudo de ruim que pode acontecer, aí a gente fica aflito. Uma aflição vazia. Não tem proveito nenhum. Proveito nenhum. Em outros momentos, a gente fica tendo atitudes na vida que nos causam também aflições vazias. Então, hoje, vamos guardar esse ensinamento no nosso coração, que a boa espiritualidade com certeza nos abençoa aqui, que a nossa amada Casa Espírita está acolhendo neste momento. E vamos iniciar aqui a nossa reflexão deste domingo, do livro Luz Acima. Hoje estamos no capítulo 22, que se chama Alegação Justa. Este capítulo 22, meus irmãos, eu digo que ele vem como se fosse uma sequência, na minha visão, do capítulo que a gente refletiu ontem. Porque Humberto de Campos, ele continua pontuando aqui algumas reflexões para todos nós sobre o quanto os encarnados, a gente recebe auxílio, recebe amparo do mundo espiritual, mas o nosso coração se mantém orgulhoso para reconhecer esse amparo, para reconhecer essa ajuda. E aí, Humberto de Campos, ele vai contar, como se fosse uma história, um fato que ocorreu, de um mensageiro espiritual que lá no mundo espiritual estará conversando com mais alguns amigos. Não está ali numa conversa muito proveitosa, e essa conversa vai girar em torno de como os encarnados agem diante do intercâmbio das mensagens para com eles. E é muito interessante porque eu vejo a pura verdade aqui nisso ainda, nas nossas atitudes para com os bons espíritos. Eu vou resumir aqui, através das minhas palavras, é uma história um pouco maior, então eu vou resumir com as minhas palavras alguns pontos e eu vou destacar uma aqui para ser o ponto central da nossa reflexão hoje. Mas eu digo isso porque eu convido aos irmãos que desejarem ler a história completa, através de seu olhar, a lerem esse capítulo 22 também, após a nossa reflexão. Então, meus irmãos, esse espírito amigo, ele começa dizendo ali entre os colegas espirituais, dizendo assim que na Terra ainda há muitos encarnados preguiçosos, que aceitam qualquer coisa que vem para eles, qualquer informação, que não questionam nada, aceitam tudo. São preguiçosos, não querem sair daquela condição que estão. Eu digo espiritualmente falando. Então, qualquer ensinamento que vem tá bom, qualquer coisa que chega para eles tá ótimo. Eles não têm essa proatividade de buscar, vamos supor, uma leitura edificante, uma obra, um conhecimento, algo, não tem essa proatividade. Estão estagnados, entregues a tudo que vem para eles, tá ótimo. Só que a boa espiritualidade nessa conversa também diz assim, mas em contrapartida, a gente também tem muitos encarnados que têm essa sede, essa fome de coisas espirituais e que carregam essa proatividade de buscar ensinamentos, conhecimentos e trazer isso para a Terra. E geralmente eles buscam inspirações no mundo espiritual para trazer esses ensinamentos
para a Terra. Só que ele diz assim: diante desses encarnados, a gente se compadece. A gente busca ajudá-los, estão querendo essa ajuda, estão querendo inspiração, conhecimento, trazer coisa nova para a Terra, para ajudar na evolução da Terra, a gente ajuda eles. E na maioria das vezes, se ajuda esses encarnados através do momento do sono, o momento do dormir. A espiritualidade diz isso aqui. Então, a gente fica, ele diz isso aqui, meus irmãos, na história. A gente fica, por vezes, 20, 30, 50 anos enviando mensagens para ajudá-los através do momento do dormir. E mesmo assim, muitas vezes, eles não praticam nada. Nada dessas inspirações receberam de nós, da boa espiritualidade. Eu estou contando aqui a história através da palavra dele. Eles não praticam nada. Nada. Então, o que é nos dito? No momento de dormir, o nosso corpo, ele vai descansar, a nossa matéria, mas o nosso espírito não precisa desse repouso. Nosso espírito, então, se desprende parcialmente do corpo. Eu vou até só trazer um ponto aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 38. É nos dito assim: o sono é o repouso do corpo, mas o espírito não tem necessidade de repouso. Enquanto os sentidos são entorpecidos, a alma se liberta em partes da matéria e aí pode usufruir do mundo do espírito. Então, o sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e para a reparação das forças morais. Então, é o momento que o nosso espírito tem de se desprender parcialmente do corpo, adentrar ali em contato um pouco mais assim próximo com o mundo espiritual e refazer as forças morais. Então é nesse momento que a gente vai receber conselhos, ensinamentos, chamadas de atenção também dos bons espíritos que zelam por nós. Ao acordar, a gente geralmente não se lembra, mas carregamos a intuição, o pressentimento ou a sensação de que algo a gente aprendeu, ou a gente foi chamado a atenção, ou algo a gente despertou ali diferente depois que acordamos. Então, o momento do dormir é muito importante, porque é um refazimento das forças morais. E sem força moral, a gente não consegue suportar as provas e os desafios terrenos. É importante a gente dizer isso. Então, esse espírito aqui, voltando para a história, ele diz assim: olha, a gente fica aí anos e anos, por vezes 50 anos direto, inspirando um irmão durante o sono, inspirando boas resoluções, ensinamentos. E aí, esse irmão chega o momento da morte, da transição da morte, ele chega no mundo espiritual e ele percebe que ele não fez nada. Nada. Nada do que a gente inspirou ele, as corrigendas que a gente deu, as inspirações, ele não aproveitou nada. Nada. E aí ele chega assim, mas tem o outro lado também. Tem irmãos que no momento do dormir, aurem esses ensinamentos, acordam e mudam de vida. E vão aproveitar, vão fazer diferente. Esses mudam. Só que na maioria das vezes, esses que estão realmente dispostos a fazer a diferença na Terra, trazendo os ensinamentos morais do alto, esses são martirizados na Terra. São negados, criticados, tal como aconteceu com Jesus, que foi crucificado por trazer a luz divina para todos nós. Então, meus irmãos, hoje eu queria que a gente pudesse refletir esse ponto de ensinamento aqui dessa história. A história continua, as reflexões continuam, mas hoje a gente vai parar por aqui
para ser o ponto central da nossa conversa, do nosso diálogo, do nosso encontro deste domingo. Meus amados irmãos, quantas vezes a gente já acordou depois de uma longa noite de sono com uma sensação, a gente não tem a lembrança, mas a gente tem a sensação de um ensinamento, de algo. E eu vou trazer alguns exemplos aqui para a gente tentar pensar nisso juntos. Muitas vezes a gente está com uma ideia fixa de realizar algo em nossa vida. E a gente está crente que aquilo vai dar certo. Aí um dia a gente acorda com uma sensação de que não é esse o caminho. Tem algo errado. A gente não consegue saber nitidamente o que é. Não é claro para nós. Mas tem aquela sensação que tem algo errado. Lá no íntimo, sabe aquela sensação? Tem algo errado. Pode ser, não quer dizer que é a maioria dos casos, mas pode ser que durante a noite de sono nós fomos inspirados pela boa espiritualidade a nos mostrar um caminho melhor do que aquele que a gente estava em ideia. A gente foi inspirado pelos bons espíritos que trabalham para Jesus, que zelam por nós a mudar a rota dessas ideias. E aí a gente acorda com essa sensação de preciso mudar, fazer diferente, não posso continuar nesse caminho, nesse sonho, nessa ideia, porque isso aí não vai dar certo. Então, meus irmãos, a gente acorda com essa sensação, a escolha é nossa, o livre-arbítrio é nosso. Em outros momentos, há irmãos que a gente tem isso relatado em muitas obras espíritas, mas também a gente também sempre ouve falar. Irmãos que sonham nitidamente com o recado. Nitidamente. Sonham mesmo. Sonham muitas vezes que estão num lugar, num jardim. Muitos relatam isso. Eu estava num jardim bonito. Ou eu sonhei com o encontro de um parente que já partiu tem muito tempo. Ou eu sonhei com uma pessoa que estava com umas vestes brancas num lugar muito claro. E aí geralmente é um cenário assim, tranquilo, sereno muitas vezes. E aí sempre tem um espírito, muitas vezes um espírito conhecido por nós, que muitas vezes foi um familiar, ou muitas vezes um espírito que a gente não conhece, não sabe quem é, mas sempre muito sereno e vem e nos dá um recado, nos fala algo, e vem e nos passa um ensinamento, ou uma corrigenda. E aí a gente acorda pensando, refletindo sobre aquilo, porque nem sempre é muito nítido pra gente ainda esses recados. Faça isso, 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 meu irmão. Olha isso que vai acontecer. Não é assim. A gente acorda geralmente assim com a sensação de um diálogo, de algo que esse irmão falou e que na hora que a gente acorda parece que não faz muito sentido. Não faz. Mas ao longo do dia a gente vai pensando naquilo e começa a associar com o que a gente está vivendo atualmente e pensa, faz sentido. Eu acho que Jesus concedeu a oportunidade de um bom espírito, um espírito familiar, vir aqui me dar esse recado. Sabe por quê, meus irmãos? Eu penso, isso é uma visão minha particular a partir do pouco que eu já estudei na doutrina, bem pouco. Mas eu penso, meus irmãos, que para chegar nesse ponto de um espírito, um bom espírito, um espírito familiar vir nos dar um recado, a gente acordar com essa sensação de corrigenda, é porque talvez a boa espiritualidade já tentou nos inspirar de diversas formas, a gente ignorou, não ouviu e precisa de algo mais pontual. Porque tá vendo que se a gente seguir aquele caminho, tomar aquela decisão ou algo vai acabar atrapalhando alguma coisa muito importante na nossa jornada. Então, a gente tem a chance, a incrível chance de sermos esclarecidos. Mas é aquela coisa, a gente acorda no outro dia e a decisão de acatar o ensinamento, a corrigindo, o esclarecimento que a gente teve durante o sono, a escolha é nossa. Muitos acordam, como diz a reflexão de Humberto de Campos hoje, e continuam vivendo a vida como se aquilo fosse só mais um sono, mais um sonho, quer dizer. Ou muitos acordam e falam, eu preciso acolher isso. Esse ensinamento foi uma chamada de atenção, vou mudar. Então, meus irmãos, a boa espiritualidade, os espíritos familiares, eles não nos deixam a sós. E muitos nos ensinam, a maioria, através do momento do dormir. Então, vamos aproveitar
essa grande oportunidade que nós temos de acolher esses ensinamentos nestes instantes. Bom, meus irmãos, hoje eu vou encerrar por aqui o nosso encontro deste domingo, convidando a todos para a gente encerrar com o coração em Jesus e para antes de dormir, que a gente possa fazer uma prece. Vamos fazer uma prece antes de dormir, mesmo seja uma prece curta, mas do fundo do coração. Vamos pedir a Jesus para que a gente possa ir para um lugar bom no momento de dormir, que o nosso espírito possa buscar boas coisas no momento do dormir, que o nosso espírito possa se encontrar com espíritos amigos que vão nos dar conselhos, tirar dúvidas, esclarecimentos, até mesmo nos chamar atenção também de coisas que a gente não está conseguindo enxergar aqui na vida física. Então, que no momento de dormir a gente possa ter ensinamento e possa ser muito proveitoso para todos nós. E que ao acordar, a gente possa se lembrar daquilo que for permitido e do ensinamento que foi gerado. Uma simples oração, façamos antes de dormir. Bom, meus irmãos, hoje eu encerro por aqui com o nosso coração em Jesus, convidando a todos os irmãos para nos encontrarmos amanhã, na segunda-feira, para a gente começar a nossa semana partilhando o pão do Evangelho. Nos lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, que nos acolhe, que nos abraça, que nos ensina tanto. Fiquemos hoje por aqui com a paz de Jesus, meus irmãos. Que assim seja.